Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de fazer um estudo com os irmãos sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Creio eu que a interpretação mais conhecida pelos irmãos é que o cavalo branco é o Anticristo no início da última semana do profeta Daniel, últimos 7 anos, e o cavalo amarelo, o Anticristo na metade desses últimos 7 anos. Quando começa a implantação da marca da besta, e ele faz muitas guerras e causa muitas mortes, até mesmo contra seu próprio povo. Mas hoje quero apresentar uma visão diferente para os irmãos. E preciso que os irmãos ouçam primeiro com muita atenção, depois julguem segundo a palavra se darão crédito ou não. Mas escutem primeiro. O que vou falar é difícil de explicar, mas falarei da forma mais clara possível. Vamos começar com a leitura dos 4 cavalos. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 ao 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Primeiro começamos conhecendo os 4 cavalos, branco, vermelho, preto e amarelo. Esse cavalo amarelo, irmãos, no grego a cor dele é verde, é cloros no grego. Sei que aparentemente a cor dos cavalos não deveria ter importância, mas tem no que diz respeito às várias conexões que a Bíblia nos oferece da relação do Anticristo com o mundo árabe. As cores dos cavalos. Quando entendemos que as cores são branco, vermelho, preto e verde, essas são as cores da maioria das bandeiras dos países árabes. Alguns países, a bandeira tem apenas uma das cores, em outros 2, mas muitos têm as 4 cores. E em todas essas bandeiras estão escrita a frase: Não há Deus como Alá e Mohamed é seu profeta. Frase essa que nos símbolos árabes temos símbolos muito parecidos com os símbolos gregos que formam o número 666. Eu expliquei isso com mais detalhes na parte 2 do estudo do número 666. Caso você não tenha visto esse vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas agora, para que possamos entender melhor os cavalos, vamos ler outros textos, começando pelo profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 1, versículos 8 ao 13. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo: Irmãos,
Sei que as cores dos cavalos aqui aparecem um pouco diferente do livro do Apocalipse. No entanto, a visão de Zacarias nos ajuda a entender a visão dos 4 cavalos. Zacarias começa dizendo que viu um homem montado num cavalo entre as morteiros e há vários cavalos atrás dele. Reparem que depois Zacarias diz que perguntou ao anjo que falava com ele quem eram aqueles cavalos. Então ele diz: respondeu o anjo que falava comigo, eu te farei saber quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras. Reparem nisso, o anjo que está falando com Zacarias é o homem no cavalo entre as morteiras. Mas vejam o que diz mais. Zacarias capítulo 1, versículos 9 ao 11. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. O anjo que falava com Zacarias, esse homem entre as morteiras, é o anjo do Senhor. Irmãos, o anjo do Senhor era como o nosso Senhor Jesus se apresentava aos profetas na antiga aliança. E o que foi dito sobre os cavalos? Que eles são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Isso quer dizer que no livro do Apocalipse não é a primeira vez que esses cavalos percorrem a terra, mas que já percorreram ela em outras ocasiões. O profeta Zacarias ainda vão ter mais uma visão com os cavalos. Zacarias capítulo 6, versículos 1 ao 5. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem donde estavam perante o Senhor de toda a terra. Aqui vemos os cavalos novamente, agora, com um acréscimo. São os 4 ventos do céu. Zacarias, capítulo 2, versículo 6. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Israel foi espalhada, ou dispersada, pelos 4 ventos do céu. E por que isso? Por causa do seu pecado, então veio sobre ela o juízo de Deus. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Se vocês lerem o contexto, vocês verão que se trata de um contexto de juízo sobre o pecado do povo. 4 maus juízos: espada, cavalo vermelho, fome, cavalo preto, e a morte causada por pestes e bestas feras, cavalo amarelo. Nisso, aprendemos que os cavalos são juízos de Deus. Então, irmãos, até aqui vimos que os cavalos são aqueles que o Senhor envia para percorrer a terra. Que no Apocalipse não é a primeira vez que eles percorrem a terra. Que eles são os 4 ventos do céu que saem perante o Senhor, sendo juízos de Deus sobre o pecado dos homens. Exemplo esse que temos com a nação de Israel. E Daniel capítulo 7, versículos 1 ao 3. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e subiam do mar 4 animais: um leão, um urso, um leopardo e a besta terrível com 10 chifres. Esses 4 animais são nações, nações que dispersaram Israel, que causaram destruição e morte. Por quê? Porque a nação não quis ouvir ao Senhor,
Então Deus parou de lutar por eles, permitiu que seus inimigos triunfassem sobre eles. O quarto animal, porém, sua interpretação não termina no passado, mas no futuro, com o levantar do Anticristo em seu reino. Irmãos, todas essas nações eram governadas por homens que eram figura do Anticristo. Temos uma pequena exceção em Ciro, mas tivemos essa figura do Anticristo em outros. E são esses detalhes que nos ajudam a entender os cavalos. Vejam como acontece no contexto bíblico. O povo abandona os caminhos do Senhor. Então, o Senhor envia seus profetas para restaurar seus caminhos, para chamar o povo ao arrependimento e trazê-los de volta para Deus. Porém, o povo rejeita a palavra dos profetas, os maltrata e até a alguns mata. Deus então envia o juízo sobre o povo, como vimos em Ezequiel. Irmãos, se lembram da primeira visão de Zacarias, o homem montado no cavalo entre as murteiras? E que aquele homem é o anjo do Senhor? Depois de meditar nesses textos, irmãos, como passei a ver os cavalos, o cavalo branco é nosso Senhor Jesus representado nas duas testemunhas. Por que digo isso? Além do que lemos até agora, o padrão do contexto bíblico. Primeiro, Cristo através dos profetas. O povo desprezava então vinha o juízo de Deus. Guerra, fome e morte. Cavalos, vermelho, preto e amarelo. Depois vimos o próprio Senhor Jesus como homem. Ele e seus apóstolos o representando. Jesus desprezado e crucificado. Seus apóstolos todos desprezados e mortos. No ano 70, Jerusalém cercada e destruída. Então vejam, irmãos, primeiro vem o chamado para o arrependimento, primeiro o Senhor manda sua palavra, o chamado para a conversão. Havendo rejeição desse chamado, vem o juízo. Irmãos, Jesus aparece num cavalo branco, em Apocalipse 19. E vejam o que diz Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 13. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O cavalo branco, seu cavaleiro tem um arco na mão. E vejam o que o Senhor diz. Curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Judá e Efraim, judeus e gentios, as duas casas de Israel. Caso você não viu estudos das duas casas de Israel, vou deixar o link na descrição. Mas vejam, nas mãos do Senhor Judá será como um arco, e Efraim como flechas. Zacarias capítulo 10, versículos 3 ao 7. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular. Dele, a estaca da tenda. Dele, o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que, na batalha, pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. A casa de Judá como cavalo, dela sairá a pedra angular, Jesus. Dela o arco de guerra. O Senhor fortalecerá as duas casas de Israel, e a casa de Efraim será como valentes. Então, irmãos, Apocalipse 19, o Senhor está montado no cavalo branco, e em Zacarias vemos o Senhor num cavalo com arco nas mãos. Por isso disse que vejo o cavalo branco do Apocalipse como nosso Senhor Jesus representado nas duas testemunhas. Porque primeiro vem o chamado do Senhor ao arrependimento, a voltar aos caminhos do Senhor. Depois, havendo rejeição, juízo. Primeiro, cavalo vermelho, guerra. Por consequência da guerra, cavalo preto, fome. Por fim, cavalo amarelo. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo,
e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Irmãos, esse cavaleiro é o único que recebe nome. Morte, e o inferno o segue. Esse cavaleiro é o anticristo. Vejam o que diz o profeta Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o inferno o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Um homem, que ajunta para si todas as nações, alarga seu desejo como o inferno, e como a morte que não se farta. Irmãos, esse homem é o anticristo, tendo a mesma referência que o quarto cavaleiro do Apocalipse. Agora vejam o profeta Isaías. Isaías capítulo 28, versículos 14 e 15. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. O que vemos nesses versículos? Vemos os homens de Jerusalém confiando que terão paz por fazer aliança com a morte e o inferno. Israel fará aliança com o anticristo, pensando em ter paz com seus vizinhos, mas essa paz não durará, pois como disse o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, irmãos, como vemos os cavalos do Apocalipse, cavalo branco, Jesus representado pelas duas testemunhas, primeiro trazendo a mensagem do Senhor para restaurar o caminho do Senhor. A rejeição deles, porém, trará juízo sobre a terra. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, consequências da guerra, fome. Cavalo amarelo, o próprio anticristo. Meditem, irmãos, nesse estudo. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão em nome de Jesus.